Então, boa tarde a todos e todas que estão aqui nesse mais um encontro do Perdidos e Achados, Ateliê de Tradução e Criação. Esse já vai ser o nosso quarto encontro, né? São encontros que a gente está realizando virtualmente, mas eram encontros que no período antes da pandemia a gente realizava, né, pessoalmente lá na UF, né? Então, a gente fez esse ciclo de encontros e hoje, né, a gente vai ter um encontro com a nossa colega do NTC, que é a Renata Mancini. O encontro vai ser mediado também pela nossa colega do NTC, a Gisele Volkoff, professora da UF também. E antes, né, de passar a palavra para a Gisele, eu queria agradecer aqui, né, o trabalho dos monitores, que são o Alan Cardoso e a Thalia Fagundes, né, agradecer de novo, né, a presença de todos, o convite aceito, né, pela Renata e pelo Gustavo, e também pela Gisele, de fazer essa mediação dessa tarde, e dar uma boa notícia. A boa notícia é que os vídeos dos encontros anteriores já estão no YouTube, é só procurar por Núcleo de Tradução e Criação. Então, quem quiser ver nossos encontros anteriores com o professor Felipe Marcel, a professora Andréa Kaman, com o professor Beethoven Alvarez, aí está no YouTube do Laboratório de Estudos Clássicos, né? E com o tradutor Giorgio Sica, já está tudo lá no YouTube, né? E, né, mais tarde eu também envio para vocês o formulário para certificados, para quem precisar. E, bom, é isso, né? Que bom ver tantas pessoas conhecidas na sala, a sala cheia. É muito bom, é muito fortalecedor ver tanta gente conhecida aqui, né, nesses tempos. Então, vou passar agora a palavra para a professora Gisele, né, e a gente dá início ao nosso ateliê. Muito obrigada, Carolina, obrigada a todos que nos assistem. É um grande prazer estar com vocês. Eu dou as boas-vindas para mais um Perdidos e Achados, a série de ateliês aí do nosso Núcleo de Tradução e Criação. Hoje, com o título Diálogo entre Poesia, Música e Poesia, uma interface semiótica, né? O Perdidos e Achados, como a professora Carolina já falou, do NPC, é uma série de ateliês ofertados à comunidade acadêmica pela professora Carolina, coordenados e com especialistas das áreas de tradução, criação e outros, né, falando a partir de locais de enunciação variados, e tem vindo a contar com a colaboração de diversos, então, professores, acadêmicos, artistas, tradutores, pessoas que pensam o ato da tradução e da criação nas mais variadas possibilidades, né. Hoje o nosso Alan Cardoso, monitor, nos auxilia, obrigada mais uma vez, Alan, e a conversa, então, de hoje vai falar sobre o espetáculo Marília Garcia e o coletivo Capim Novo, né, e a questão da tradução, criação, dentro do projeto instrumental Poesia do Sesc da Avenida Paulista, em São Paulo, e que contou com poemas do livro Câmera Lenta, né, da poeta Marília Garcia, e esses poemas, então, foram, aí vamos ouvir como é que eles foram transcriados, recriados musicalmente, uma apresentação em que poesia e música interagem em uma unidade coesa. Bom, os nossos palestrantes, então, são Renata Mancini, que é professora de Semiótica e Linguística no Departamento de Ciências da Linguagem, no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem, e membro do Núcleo de Tradução e Criação aqui da UF, e vem já há alguns anos se dedicando a construir uma ponte entre os estudos de tradução e adaptação e a semiótica. Ela orientou diversos trabalhos de mestrado e doutorado, tem vindo a orientar, né, diversos trabalhos dentro do projeto temático Traduções Intersemióticas, desenvolvido no Laboratório de Semiótica, né, parte do grupo de pesquisa Semiótica e Discurso da Universidade Federal Fluminense. Seu atual projeto de pesquisa
intitulado Fronteiras Fluidas, da tradução intersemiótica às linguagens híbridas, amplia algumas propostas anteriores para entender os possíveis modos de contato entre linguagens e traçar um caminho teórico-metodológico que procura aproximar as práticas de análise de objetos artísticos dos seus processos de criação. E o nosso, além da Renata Mantini, nós contamos com o Gustavo Bonin, que é compositor, clarinetista de música contemporânea, integra o coletivo Capim Novo, que é um grupo de artistas que desenvolvem pesquisa, criação e prática de música e arte contemporâneas, e desde suas primeiras obras, procurou aproximar a prática da música contemporânea de outras linguagens artísticas, a partir da exploração de elementos cênicos como iluminação, figurino, cenário, encenação, entre outros. Sua pesquisa desdobrou-se num mestrado que analisou semioticamente como se dá o contato entre presenças musicais e cênicas na música cênica contemporânea brasileira. Atualmente, o Gustavo Bonin desenvolve pesquisa sua pesquisa de doutorado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, dando continuidade aos estudos sobre a interface entre a música e outras linguagens artísticas. Como compositor, também investiu no diálogo entre literatura e música, como nas peças Meu Tio e Auaretê, e Famigerado, baseadas nos contos de Guimarães Rosa, ambas premiadas na Bienal de Música Brasileira Contemporânea, em 2017 e 2019, e parabéns, né? E muito obrigada por se juntarem a nós. Antes de eu passar a palavra, então, aos palestrantes, eu gostaria de delimitar o tempo, né? Cada um vai falar 25 minutos, depois a gente abre para as perguntas. Eu solicito que todos os presentes desliguem os microfones, para que nós não tenhamos as interferências, né? E, ao final das falas, por favor, coloquem no chat as perguntas e repassamos, então, aos oficineiros palestrantes. Então, eu passo, acho que sem mais para o momento, passo a palavra para a professora Renata Mantini, por favor. Renata, liga o microfone, a gente não está te ouvindo. Eu esqueci de ligar, né? Assim fica difícil. Bom, voltando então, eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui nos ouvindo nessa tarde. Agradeço Gisele pela mediação e condução desse ateliê. E antes de mais nada, obrigada ao Núcleo de Tradução e Criação, principalmente a Carolina Paganini, pelo convite. Ainda na época do espetáculo, sobre o qual falaremos aqui daqui a pouquinho, muitos colegas do núcleo demonstraram interesse sobre o processo todo de criação, né? Então, a gente já tinha combinado essa conversa, que finalmente, e agora virtualmente, fazemos hoje, né? Então, eu inicio dizendo como a nossa apresentação será organizada, para vocês saberem mais ou menos o que esperar, né, do todo daquilo que a gente vai falar. A fala será dividida em 5 partes. Na primeira, eu farei uma introdução breve que contextualiza a teoria com a qual trabalho e fala um pouco sobre o que me fez procurar essa aproximação entre semiótica francesa e estudos da tradução e adaptação. Partindo do diálogo, né, a segunda parte, partindo do diálogo com alguns teóricos da tradução, mostrarei em linhas bem gerais alguns caminhos teórico-metodológicos que propomos. Em especial, falaremos das noções de projeto enunciativo e arco tensivo. Na terceira parte, Gustavo Bonin, então, entra a discutir um pouco a motivação para o experimento que aproxima a ideia do arco tensivo e do mapeamento com o processo de criação do espetáculo Marília Garcia e Coletivo Capim Novo, que aconteceu em setembro do ano passado no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo. Na quarta parte, volto para mostrar alguns exemplos concretos do mapeamento dos poemas da Marília Garcia para o espetáculo e como, em cada estratégia mapeada, está implicada o que chamamos de cifra tensiva. Por exemplo, uma tonicidade, uma força,
de maior ou menor impacto, ou uma atonia subjacentes às estratégias de textualização. E na quinta e última parte, Gustavo Bonin mostrará exemplos do seu processo de composição da música-poema Love Story, que levou em conta os elementos do mapeamento e o arco tensivo. Então, essa é o esquema geral da nossa fala agora à tarde, né? Então, vamos lá. Eu inicio contextualizando a teoria com a qual trabalho já há algum tempo, a semiótica de linha francesa, ou como alguns preferem chamar, a semiótica discursiva. Muita gente relaciona a teoria exclusivamente com o seu berço estruturalista, com Greimas, que ainda continua presente e vibrante no que fazemos hoje. Mas vale também dizer que houve desdobramentos mais recentes que foram importantes para o seu alcance metodológico. O primeiro foi o que denominamos virada fenomenológica da teoria, nos anos 80 e 90, que estabelece o que conhecemos como abordagem intensiva da semiótica, com Claude Zilberberg, Jacques Fontanille e outros. Essa abordagem trouxe para a teoria noções como o sensível, percepção, corpo e etc. Mais recentemente, alguns falam de uma nova virada da semiótica, a virada praxeológica da semiótica, na medida em que modos de circulação e contágio entram no âmbito de ação da teoria, que amplia seu escopo para os objetos semióticos, as práticas coletivas e as formas de vida. Continuo mencionando aqui Jacques Fontanille, mas também Eric Landowski, Denis Bertrand, entre outros. Então, eu faço essa brevíssima apresentação para dizer que há muitas frentes que podem ser abertas no bojo da teoria semiótica como um todo. Nessa interface que propomos com os estudos da tradução e adaptação, eu tenho a impressão de tentar equacionar o processo de tradução semioticamente me ajuda a articular de maneira organizada os vários aspectos e múltiplos desdobramentos que a teoria acolheu e que nem todo mundo conhece, né? Então, fica o convite para que conheçam esses novos caminhos que a semiótica francesa tem tomado nos últimos anos. Bom, sobre a minha motivação, né, de fazer essa aproximação. Fazendo coro com Paul Valéry, para quem, e abro aspas, escrever o que quer que seja, desde o momento em que o ato de escrever exige reflexão, é um trabalho de tradução. Fecha aspas. Então, fazendo coro com isso, Greimas e Cortés apresentam no dicionário de semiótica a noção de traduzibilidade de maneira ampla. Eles dizem, aspas, entre o juízo existencial, há sentido, e a possibilidade de dizer alguma coisa a seu respeito, intercala-se com efeito a tradução. Falar de sentido é, ao mesmo tempo, traduzir e produzir significação. Fecho aspas. Tomada a partir desse horizonte amplo, qualquer área de construção de sentido é uma tradução, e, portanto, se enquadra como uma propriedade fundamental dos sistemas semióticos. Foi com essa visão aberta e ampla de Greimas sobre a traduzibilidade que surgiu a motivação para me aproximar dos teóricos da tradução. Porque, se a base da teoria semiótica equaciona a construção de sentido dessa maneira, imaginei que teríamos muito a aprender com os estudos de tradução e, eventualmente, a contribuir, pelo menos em ambição, né, já que, de partida, os universos potencialmente poderiam convergir, né? Então, eu passo agora para alguns contatos mais específicos entre esses campos de saber da semiótica e da tradução. Trago a memorável formulação de Haroldo de Campos sobre a tradução de textos criativos, em que diz, aspas, a tradução de textos criativos será sempre recriação ou criação paralela, autônoma, porém recíproca. Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo. Isso abre vias substanciais para a reflexão semiótica. Por quê? Porque a semiótica francesa se vale da ideia da inseparabilidade entre o modo de manifestação e o significado manifestado, já que a teoria se assenta na função semiótica que articula necessariamente um plano de expressão
que o plano de expressão, geralmente, nas teorias de literatura, etc., as pessoas chamam de forma, né? Só para a gente equalizar a metalinguagem. Então, a função semiótica articula necessariamente um plano de expressão ou forma e um plano de conteúdo. Portanto, estamos em completa sintonia com a ideia de que se deve traduzir o signo em sua totalidade, ou seja, devemos levar em conta a função semiótica como um todo quando a gente vai pensar na tradução, tá certo? Então, o diálogo começou bem, nós já de base estamos de acordo, né? Então, o diálogo seria convidativo, né? Indo mais adiante, Haroldo de Campos, tratando da transposição criativa de Jacobson, ele diz que o procedimento, aspas, né? O procedimento do poeta-tradutor ou do tradutor-poeta seria o seguinte: descobrir, desocultar, por uma operação metalinguística voltada para o plano formal da expressão ou do conteúdo, qual código de formas significantes de que o poema representa a mensagem ou realização ad hoc. Em seguida, reequacionar os constituintes assim identificados de acordo com critérios de relevância estabelecidos em caso, regidos, em princípio, por um isomorfismo icônico que produz o mesmo sob a espécie da diferença na língua do tradutor. Então, o que nos interessa aqui é exatamente investir na operação metalinguística que congregue as formas de expressão e conteúdo, de modo a dar relevo às formas significantes de que fala Haroldo de Campos e que integram e revelam o corpo do poema, né? O próprio corpo do poema. Então, é no esforço de Claude Silberberg em gramaticalizar os afetos a partir de categorias básicas e abstratas como andamento e tonicidade, válidas tanto para expressão quanto para conteúdo, que enxergamos uma via de acesso ao que nos pede Haroldo de Campos, né? E uma via de acesso com valor operacional, tá certo? Então, dessa maneira, a gente espera dar algum tipo de contribuição para essa discussão e para esse convite de Haroldo de Campos, né? Luiz Tati apresenta Claude Silberberg como sendo o semioticista que trouxe a música, a intensidade, a temporalidade e os afetos para o centro da teoria, num diálogo permanente com os fundamentos estruturais e que empenhou-se em construir uma prosodização do conteúdo, atividade que pode ser resumida no contraponto da semiotização fundada por Greimas, com a temporalização praticada por Paul-Valéry, com a ideia de acentuação adotada por Ernest Cassirer e ainda a musicalização encontrada em Gisele Brelet. Ao analisar em minúcias o projeto de prosodização do conteúdo de Silberberg, Tati vislumbra uma prosodização epistemológica que prevê movimentos de ida, ascensão, para o assento principal e volta, descida, para o repouso ou inassento, responsáveis por uma direção geral da construção de sentido. Seria como um traço suprassegmental da expressão a ser usado para entender o plano do conteúdo, numa retomada decidida da noção de isomorfismo entre planos, né, de expressão e conteúdo, segundo o qual o acento no plano da expressão corresponderia a uma ênfase no plano do conteúdo. Ao embarcarmos no modelo Silberbergiano, Tati diz que compreender o texto é entender a acentuação do texto, no limite de um esforço de abstração, né? Talvez essa acentuação do texto seja a força cantante a que Haroldo de Campos se refere quando diz: a fidelidade, sensibilidade às formas convoca uma força cantante capaz de orquestrar a seleção combinatória dos recursos latentes que o poeta entesoura em sua organização falante. Essa força cantante que faz com que a semelhança fonológica seja sentido como um parentesco semântico, as estruturas gramaticais sejam subliminarmente pressentidas como uma partitura de paralelismos e contrastes, né? Então, é com a abordagem intensiva que procuramos valor operacional a essa
força cantante, né? Eu acho muito lindo essa maneira de nomear, né? Do Haroldo de Campos. Então, tomando por base a proposta tensiva, a tradicional pergunta, o que afinal se traduz, que engloba quase todas as questões cruciais dos estudos de tradução e adaptação, temos uma resposta direta. O que se traduz é o projeto enunciativo e o arco tensivo que dele emana, né? O arco tensivo é o desenho da interface sensível de uma obra, um perfil que se constrói a partir da alternância entre momentos de impacto, mais fortes ou mais tênues, e momentos brandos, em graus de atonia, isto é, entre saliências, acentos e passâncias, inacentos, que se alternam em ascendências e descendências de maior ou menor grau. Depreendido a partir das cifras tensivas dos elementos que constituem o projeto enunciativo, nossa proposta é a de que o arco tensivo seja uma baliza primordial do fazer tradutório. Para dar um pouco de concretude ao que estamos dizendo, vamos pensar o seguinte, né? O arco prevê o mapeamento de um perfil de picos, saliências e acentos, e vales, momentos átonos e inacentos. O desenho desse perfil se constitui num movimento de chegada a um pico principal, esse momento de maior força, e a saída dele, né? O tradutor, nesse caso, pode fazer muitas escolhas, mas se tem como projeto tradutório criar uma identidade forte entre as obras de partida e de chegada, deve respeitar esse desenho tensivo da obra, né? Então, os momentos de arrebatamento, ou de subarrebatamento, ou mesmo os momentos de descanso sensível da obra, eles precisariam ser recriados, apesar das coerções que diferentes línguas ou linguagens impõem. Para estabelecer nosso argumento, vejamos como pensar o arco tensivo em sua relação íntima com o projeto enunciativo. Então, entendemos o projeto enunciativo, por projeto enunciativo, um conjunto de estratégias de textualização postas em prática no ato da criação e que dão corpo ao texto. Então, o texto, na perspectiva semiótica, ele está a serviço de um projeto de persuasão de um enunciador, que é o perfil discursivo de quem diz, em relação ao fazer interpretativo do perfil específico enunciatário visado, né? O perfil discursivo do leitor, do espectador, do ouvinte. No coração dessa questão reside uma dinâmica de gestão de expectativas, tomadas enquanto caminhos de leitura previstos pelas estratégias postas em prática pelo enunciador, em função dos caminhos interpretativos do enunciatário. Essa dinâmica de manutenção ou quebra de expectativas é explicada por Silberberg por meio das lógicas implicativa, em que há a manutenção da expectativa para o desfecho de um caminho proposto, e, contrariamente, a lógica concessiva, em que há a quebra da expectativa inicialmente construída. A construção de acentos pode se dar, por exemplo, com a exacerbação de elementos passionais, com o jogo de imprevistos que causam susto ou estranhamento no leitor, com a construção de suspense, etc. São várias as estratégias para criar saliências sensíveis em variados graus de tonicidade a serem recriadas, ou pelo menos levadas em conta, nas escolhas do tradutor. O esforço de recriar um perfil sensível da obra de partida sob novas coerções nos remete a uma outra citação de Haroldo de Campos. Ele diz: o tradutor, por assim dizer, desbabeliza o stratum semiótico das línguas interiorizadas nos poemas, procedendo como se esse intracódigo fosse intencional ou tendencialmente comum ao original e ao texto resultante da tradução. Texto que o tradutor constrói paralelamente, paramorficamente ao original, depois de desconstruí-lo num primeiro momento metalinguístico. Então, em sintonia com a proposta de Campos, quando indica que para chegarmos a esse stratum semiótico desbabelizante do sensível, comum a qualquer língua e linguagem, há que se passar pela etapa de desconstrução metalinguística, que aqui
nós propomos que seja esse mapeamento do projeto enunciativo, que nada mais é do que uma análise do texto segundo categorias semióticas para que, a partir de suas potencialidades de uso, sejam depreendidas as cifras tensivas às quais se atribui um valor de acento ou inacento, né? Então, esse é o caminho geral, né, da ideia do arco tensivo e do projeto enunciativo. Eu vou falar mais especificamente deles daqui a pouquinho, mas agora eu passo a palavra para o Gustavo Bonin, para que ele fale um pouquinho da motivação de trazer essas ideias para o processo de criação. Então, Gustavo, deixo com você agora. Oi, gente, boa tarde. Gustavo, não estamos te ouvindo. Olá. Olá, agora sim, Agora deu certo? Agora deu certo. Obrigada. Legal. Boa tarde, gente. Obrigado pela presença de todos, por estarem aqui com a gente. Eu vou falar um pouquinho das etapas do processo de criação, para a gente começar a entrar dentro do espetáculo em si. Nós recebemos um convite do Sesc Avenida Paulista, para fazer um espetáculo em parceria com a Marília Garcia, com a poeta Marília Garcia, né? E o Capim, ou mesmo eu, nós já tínhamos trabalhado com objetos de literatura, com esse tipo de tradução intersemiótica, mas eu senti a falta de uma análise uma leitura, uma interpretação um pouco mais firme, ou com alguma metodologia do conteúdo das coisas, porque o plano de expressão, ou o que a gente chama na arte de forma, o músico acaba pegando os aspectos fonológicos, fonéticos, a organização rítmica, isso, e, de certa forma, o arco tensivo de modo intuitivo. Mas o conteúdo ficava faltando, e aí eu achei que a Renata podia ajudar a gente a fazer uma análise, e a partir dessa análise a gente ia poder ter uma nova ponte para compor com esse poema e com o mapeamento, certo? Então, essa foi a motivação principal para eu chamar a Renata para fazer esse trabalho com a gente. A gente se encontrou na época que dava para se encontrar, certo? E aí, conversando com a Marília, nós pedimos para que ela selecionasse alguns poemas. Eu acho que 6, eu não lembro quanto, e ela trouxe para nós 7 poemas que nós dividimos entre os compositores. Então, foram 4 compositores do coletivo Capim Novo, eu, o Rodrigo Lima, Gabriel Xavier e Eduardo Frigatti são os compositores, e nós chamamos também para fazer a iluminação a Camille Laurent. E depois disso, nós chamamos mais 3 músicos, que foram o Fernando da Mata na percussão, Rodrigo Prado no violoncelo e a Luísa Aguilar na voz. Né? E convidamos a Marília para fazer a recitação junto com a gente, né? E isso foi muito legal. Então, a partir daqui, a gente começou a compor. Então, os músicos não deixaram de fazer as suas leituras, os compositores, né? Fizeram as suas leituras, e assim que a Renata ia entregando o mapeamento dos 7 poemas escolhidos pela Marília, a gente ia acrescentando, escolhendo coisas que ia utilizar ou não ia utilizar. Tá bom? Então, esse foi o processo de criação. Às vezes acontecia de ter algumas dúvidas, aí mandavam as dúvidas para Renata
respondia. Eu acho que teve mais um encontro em que a gente conversou sobre o mapeamento também. Então, eu acho que isso é um panorama geral para a gente entrar dentro do espetáculo, entrar agora dentro do processo criativo em si. E daí a Renata vai mostrar agora alguns detalhes dentro, e depois eu venho e mostro quais foram as minhas escolhas enquanto compositor, a partir desse mapeamento, né? Eu escolhi os aspectos específicos do mapeamento para mostrar qual foi o uso que eu fiz dos elementos do mapeamento, tá bom? Então é isso. A gente vai trocando agora. Como o computador do Gustavo está com problema, então a gente vai fazendo essa dança das cadeiras aqui. É bom, gera um movimentozinho aí para vocês, né? Então, agora então eu entro numa parte mais específica, né, da proposta, né? Mas antes de mostrar o mapeamento diretamente nos poemas da Marília Garcia, eu quero apenas enfatizar que esses procedimentos foram pensados como ferramentas de análise, tá certo? É isso que eu faço análise de textos, e textos verbais, visuais, musicais, etc., né? Então, usar o arco tensivo como mais uma via de acesso do compositor aos poemas foi uma ideia do Gustavo Bonin, tá? Por ele mesmo ser compositor. Então, foi ele que lançou o desafio desse experimento, que inclusive foi repetido no espetáculo de lançamento do livro O Descimento ao Averno, que é a tradução do canto 6 da Eneida, feita por Adriano Apriliano e lançado pela editora Syrinx, né? Então, esse espetáculo aconteceu na Casa das Rosas também no ano passado, né? Para o qual eu também fiz mapeamento. Bom, então, relembrando, né? Para chegarmos a esse stratum semiótico desbabelizante do sensível, comum a qualquer língua ou linguagem, há que se passar pela etapa de desconstrução metalinguística, e é aqui que entra a noção do projeto enunciativo, né? Essa noção de um mapeamento das estratégias de textualização e as suas inter-relações, né? Então, como caracterizar o projeto enunciativo da obra de partida, né? Então, podemos mapear tanto os elementos de expressão, como no caso de contrastes, disposição cromática, tipos de enquadramento, rimas, uso de aliterações, disposição de elementos numa página, aparecimento súbito de ruídos, etc., né? Por conta do tempo aqui dessa fala, consideraremos apenas os elementos de conteúdo, mas lembrando que a mesma descrição semiótica pode ser feita com a expressão, seja ela verbal, musical, gestual, visual e etc., né? Se partíssemos das características específicas do plano de conteúdo, das línguas e linguagens envolvidas, procederíamos à desconstrução metalinguística com critérios semióticos organizados segundo 3 eixos principais. Então, o primeiro eixo é a organização narrativa. Ele diz respeito então, a definição de quais são os programas narrativos que estão envolvidos naquele texto e qual, principalmente, a hierarquia entre eles, né? Qual é o mais importante, quais são os programas que fazem parte daquele principal, mas são coadjuvantes, etc. O segundo eixo, né, com o qual a gente procede, né, o mapeamento do projeto enunciativo, é a dinâmica das perspectivas ou pontos de vista. Então, aqui a gente leva em conta jogo de vozes, os tipos de organização temporal e espacial, e etc., né? O terceiro eixo é o eixo ideológico/axiológico. Aqui a gente leva em consideração as escolhas semânticas, as temáticas e as figuras que definem uma chave axiológica que pode ser mantida ou subvertida de uma obra para outra. Então, por exemplo, a banalização da violência ou da tortura, por exemplo, é uma coisa que choca, é uma inversão dessa chave axiológica que a gente
infelizmente, acontecer com muita frequência hoje em dia, né? Bom, então, na sequência, a questão é entender como a estratégia de disposição das categorias organizadas nesses 3 eixos pode criar acentos e inacentos, momentos tônicos ou átonos. Em suma, como depreender as suas cifras tensivas para que cheguemos ao arco tensivo, tá certo? A esse perfil sensível da obra. Se pensarmos no jogo de vozes, por exemplo, podemos comparar discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Qual deles é mais tônico, né? O discurso direto, por exemplo, ele é mais átono, por demarcar claramente as vozes e ser mais estável, mais definido, mais implicativo, tá certo? Você sabe exatamente quem está falando, você sabe os turnos das falas e etc. O discurso indireto livre, no outro extremo, é mais tônico, porque cria ambiguidades, ele cria indefinições, ele faz o leitor se perguntar quem está falando aqui, né? É só o narrador, é o personagem, são os dois ao mesmo tempo, de quem é o ponto de vista dessa fala. Então, essa ambiguidade gera uma tonicidade, né? Mas pode ser que o que esteja em jogo para criar algum impacto não seja o jogo de vozes, mas sim a organização da temporalidade do texto, por exemplo, né? Então, um tempo entrecortado é mais tônico do que uma temporalidade que segue uma cronologia linear, por exemplo. Mas pode ser que a questão do impacto não esteja aí também. Pode ser que esteja na tematização de um tema tabu, né? Por exemplo, na figurativização de uma situação de incesto, né? E etc. Então, eu só estou querendo mostrar que esses elementos que compõem os 3 eixos, que são com os quais a gente faz o mapeamento do projeto iniciativo, eles são muito variados, há muitas estratégias, e para cada uma das estratégias a gente tem que entender como que você cria tonicidade e atonicidade, né? E às vezes, em alguns momentos de um texto, você tem várias estratégias de tonicidade convergindo. Esses são os momentos de pico, de ápice, né? Por exemplo. Outra coisa, né, como eu estava dizendo, outra coisa pode ser o que cria tonicidade, um arranjo emaranhado de programas narrativos, né? Várias linhas narrativas que se entremeiam e a gente às vezes começa a ficar perdido, né? Então, isso é uma construção de tonicidade, né? Então, as indeterminações, as sobreposições de tempo, espaço e vozes, as confusões temáticas, a exploração de figuras fortes ou passionais, o paralelo de figuras díspares criam maior tonicidade, tá certo? Enfim, tudo é uma questão da gestão da expectativa prevista pelo enunciador em relação ao fazer interpretativo do enunciatário, né? Essa expectativa pode ser mantida ou pode ser quebrada em diferentes graus de força, certo? Isso é o que está por trás do arco tensivo, e mapeando esses modos de manter ou quebrar as expectativas em diferentes graus, que a gente chega a esse desenho sensível da obra, tá certo? Então, indo diretamente aos exemplos, né? Uma característica que perpassa todos os poemas da Marília Garcia, nesse livro, Câmera Lenta, é a ideia de um frame, né? De que as coisas são vistas através de uma moldura. Vale também dizer que Marília explora bastante a dimensão metalinguística em sua escrita, né? O que foi levado em conta na composição do espetáculo, inclusive. Então, após todos os mapeamentos, foi interessante ver que daria para pensar num arco geral do conjunto do espetáculo. Então, eu propus, num determinado momento lá das nossas conversas, um rearranjo da ordem dos poemas para deslocar o ponto culminante do arco, que me parecia ser o poema Love Story, para um pouco depois do meio, de modo a procurar uma consonância com a ideia de ponto culminante do arco musical, né? Existe esse ponto culminante após a metade, né? É algo muito corriqueiro da prática musical, né? Então a gente
fez esse rearranjo dos poemas para tentar construir esse ponto tônico dos poemas no momento de ponto tônico da música, né, de um espetáculo musical. Como a contraste, aí, só falando assim rapidamente, né, na ordem, né, para quem conhece o livro, ou para quem não conhece o livro, então fica aqui o convite, né, porque ele é fantástico. O que eu propus ali na época foi o seguinte: há um contraste forte entre os que ficaram primeiro e segundo poemas, né, do espetáculo, que foram Ola Splin e Plano B. Eles são contrastantes, né? Então a gente já começa com esse contraste, para daí, no terceiro poema, uma equação em Hyde Park, chega uma atenuação, né? Uma atenuação bem-vinda, depois um contraste forte, para daí voltar a crescer no poema Estereofonia e até chegar no Love Story, né? O poema chama-se É uma Love Story e é sobre um acidente, né? Que é o pico, né, dos poemas escolhidos pela Marília. Noite Americana volta a ficar mais suave, embora haja ainda um ápice ali dentro, mas enfim, já volta a atenuar um pouco essa força e traz uma ideia de pausa, e essa pausa acontece antes do último poema, que se chama Aqui Começa o Loop, que termina a sequência geral, né? Então a sequência termina num loop, né? Não por acaso. Então, esse foi um desenho geral do espetáculo que foi proposto, e Marília aceitou, e os colegas também aceitaram, as outras pessoas envolvidas, né? E que se deu exatamente depois do mapeamento dos poemas individualmente, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui desse mapeamento. Por exemplo, em Ola Splin, que é o primeiro, eu tentei mapear o que eu chamei de relé temporal, já vou mostrar o que é, né? Mas nesse poema, diferentes vozes, ou uma mesma voz em diferentes hierarquias, às vezes uma voz que comenta e também vivencia a situação comentada, aparecem, né? A Marília marca essas diferentes vozes por aspas, travessão, itálico, indentação, parênteses, etc. Né? Então, ela vai fazendo esse jogo de vozes com essas marcações, né? E que foram mapeadas, então, para alimentar, vamos dizer assim, o processo criativo dos músicos, né? Há também repetições da mesma voz em diferentes camadas, o que talvez possa, o que na época eu falei, talvez essa repetição de uma voz em diferentes camadas pudesse também ser uma ideia interessante de ser explorada musicalmente, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela de umas partezinhas rápidas do mapa. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, compartilha. Peraí que tá dando... Oi? Então tá. Então esse é o Ola Splin, né? O primeiro poema que abriu o espetáculo, né? O que eu chamei de relé temporal, né? Que é esse mapeamento dos modos de organização temporal, por exemplo, né? Isso aqui, né? Tentar mostrar rapidamente. Então, esse poema, um dia ela me disse, Ola Splin, etc. Né? E assim ele vai até esse momento aqui, que é um momento de virada, né? Por quê? Porque o início do poema ele está organizado no momento de referência passado, né? Um dia, e ele vira para o momento de referência presente. Então isso já é um elemento de virada, que é que ela fala. Então combinei que faria a leitura hoje, e etc, etc, né? A partir daqui, a Marília constrói uma alternância temporal, né? Porque ela começa a alternar o olhar do passado para hoje e de hoje para o passado, né?
Eu não tinha ideia de como eu estaria, e pensei que se este mês seguisse o ritmo acelerado e catastrófico do último ano, tanta coisa já teria acontecido que me dava medo de imaginar. Assim, certa voz que fala, essa voz que fala aqui, é a voz de uma Marília de mesa, e etc, etc. Então ela vai fazendo essa brincadeira de olhar do passado, do presente, do hoje, do passado, e assim sucessivamente, né? A gente não tem tempo aqui de ficar esmiuçando em detalhes essas estratégias, mas é só para dar uma ideia geral para vocês. Então, ela vai brincando com esse temporal, como eu chamei, até chegar aqui nessa parte que eu marquei vermelho. Nessa parte que eu marquei Renata, vermelho, tá bem ruim o som. que eu entendo como sendo o ápice. Por quê? Porque aqui a gente tem uma sobreposição de vozes, né? A voz que narra, a voz que vive, as vozes que ela foi... Peraí. Vocês estão dizendo que eu estou com problema no som, né? Agora tá melhor, agora voltou. A sua fala Vejam tava se quase melhorou robótica. agora alguma coisa. Melhorou? Ah, tá bom. Então, voltando. Eu tenho que compartilhar de novo agora, né? Ah, já tá. Bom, então, eu não sei até que parte vocês pegaram, mas aqui, então, eu disse que Marília foi criando essas alternâncias temporais, né, do presente para o passado, do passado para o presente, até chegar no ápice. Oi? Você compartilhar de novo. Ah. Espera um pouquinho, gente, que preciso compartilhar de novo, né? Essas coisas tecnológicas. Ah, mas eu já estou apresentando aqui. Até esse momento em vermelho, em que há uma sobreposição de vozes, figuras fortes, a sinestesia, um contraponto do ritmo acelerado do início, que agora, né, desculpa, de um ritmo que vai mudando, né, ao longo do poema. Então, quando ela fala, vocês estão ouvindo um som infernal, estrelas caindo do céu, em cima da cabeça, com as pontas viradas para baixo. O som, espera aí um pouquinho aqui. Aparece agora, gente? Bom, só para a gente não comer o tempo, então vamos só caminhando um pouquinho. Foi? Então, esse seria o momento do ápice. Eu explico por conta vocês vejam, várias estratégias de construção de tonicidade acontecendo ao mesmo tempo nesse momento do poema, tá certo? Então, a sobreposição de vozes, figuras fortes, sinestesia, etc, né? Que daí, logo depois, enfraquece, porque tem uma passagem explicativa logo depois, e daí tem uma pequena subida e acaba, né? Esse seria um movimento geral desse poema. Só para... Eu não vou falar em detalhes do segundo poema, que é o plano B, mas há uma diferença interessante do ponto de vista de onde está o pico, né, entre o Spleen e plano B, porque em plano B, a Marília já começa chutando a porta, né, no sentido de que ela já inicia o poema no ápice, né? Então você tem uma mistura de tempos, você tem figuras díspares, né? Ela fala, Ola Spleen disse, nos cruzamos no fundo do mar, você sentado no banco de trás, olhando pelo vidro azul cobalto a 3.000 quilômetros do ponto em que eu o deixara, né? Então tem mistura de tempos, cruzamos pode ser presente ou pretérito, tem um gerúndio, tem figuras díspares, né? No fundo do mar, no banco de trás, e etc. Então, se vocês lembram, o Ola Spleen, o ápice estava no meio, agora em plano B, o ápice já está na chegada, na entrada do poema, e daí ele vai se atonizando, né?
Por fim, eu só vou falar, então, rapidamente, não vou falar dos outros, mas vou falar rapidamente do... É uma love story e é sobre um acidente, porque esse é o poema que Gustavo usou, né, como elemento de construção da sua composição, né, para o espetáculo. Então, o poema explora fortemente a noção de camadas distintas de vozes, tensiona vozes diferentes ou de hierarquias distintas. Tensiona também a dimensão da situação narrada com a dimensão metalinguística, no final principalmente. Ele é todo muito tônico, quase o tempo todo, embora haja momentos mais fortes e mais fracos sobre essa base forte, né? Então, por conta disso, né, por ele ser tônico o tempo todo, é que a gente entendeu que Love Story era o pico, né, daquela sequência de poemas escolhidas pela Marília para o espetáculo, né? Então, já que a gente comeu um pouquinho de tempo aqui, né, nessas questões de tecnologia, falando rapidamente, temos aqui, por exemplo, sobreposição da voz que narra e da voz que dialoga diretamente, né? Aí você tem de novo essa ideia das camadas de vozes marcadas com itálico, travessão, indentação e etc., né? Uma indefinição, né? Porque o narrador fala, desculpa, um interlocutor fala, mas aí o narrador complementa, né? Aqui, nesse momento, que eu chamo de inflexão 1, tem uma virada temática, né? Porque na primeira parte toda do poema, a Marília fala de um acidente de carro. E a partir daqui, ela começa a falar sobre o amor, né? Mas isso é um acidente e é sobre uma love story. E daí ela começa a falar sobre o amor, né? E daí, nesse momento, aquela sobreposição das vozes e etc., ela fica bem mais atenuada, né? Você tem um narrador e o interlocutor pode ser um personagem que vive, tá? Para a gente explicar a metalinguagem, né? Eles são bem demarcados, né? O narrador fala em terceira pessoa, ele usa um presente cujo momento de referência é o sempre, né? Que cria um efeito de objetividade, né? Sempre é assim, e etc. Então, isso dá uma atenuada, né? E aí, essa atenuação entra quando ela começa a falar do amor, né? E aí, isso vai... aqueles elementos que ela usa das camadas de vozes e etc., vão voltando, né? Até chegar na inflexão 2, né? Onde você tem duas camadas de voz, né? E inclusive uma sobreposição, né? Até o ápice, né? O ápice, no ápice, ela usa vários elementos de criação de tonicidade, né? Primeiro que ela traz um intertexto com o Allan Poe, né? Do Corvo. Ela traz uma dimensão metalinguística, né? Um outro poema, Volta à Tela, né? Vou ler aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, esse ápice, pelo menos. O amor é isso, diz, não um corvo, mas um impermeável vermelho pendurado na janela, vindo de outro poema, para tocar na sua tela. É você comendo o que sobrou depois do estrondo, né? Então, essa virada, esses elementos que criam um ápice, constrói mais uma virada, né? Porque a partir de agora ela vai continuar falando do amor, mas é um amor negativo, um amor disfórico, né? O amor é este olhar que mancha a retina na hora da emergência, um olho cinzento que treme sempre que muda de hemisfério, né? Então é um amor, a gente diz, bom, há outras questões aqui que a gente poderia também mencionar, mas para fins de manutenção, assim, de um tempo mínimo de fala, né, de um tempo razoável de fala, vamos já pular para o final, que é quando Marília propõe uma organização
que ela chama de love story de A a Z, né? Então, ela fragmenta, embaralha a dimensão da situação narrada e, ao mesmo tempo, que organiza e estrutura a dimensão metalinguística, né? Porque ela vai colocar em ordem alfabética os versos do poema, né, como num dicionário, tá certo? Então, ela cria uma tensão de oposição dessas duas camadas, né, da camada do que se contava com essa dimensão metalinguística que ela veio tratando ao longo dos diversos poemas, né? Então, de maneira geral, é isso. E daí agora eu passo de volta para o Gustavo para ele falar um pouco como que essas coisas foram utilizadas, né, ou não por ele na hora da composição da peça Love Story. Olá, vocês conseguem me ouvir desse computador? Nós conseguimos te ouvir com ruído e não conseguimos te ver. Eu estou vendo, mas agora eu não estou escutando. Gustavo, não estamos te escutando nem te vendo. Gustavo vai trocar, já volta, pessoal. Só um minutinho, por favor. Agora Olá. sim. Que bom, que bom. Eu vou falando, eu vou apresentar agora alguns aspectos que eu escolhi do mapeamento para fazer a composição. Estou só selecionando os arquivos, porque como eu tive que trocar de computador, aí eu vou ter que refazer isso daqui. Só um minutinho. Bom, acho que agora tá bom. Bom, essa daqui é a partitura da peça. Eu queria mostrar trechos para vocês, mas eu descobri que é bem mais difícil do que eu imaginava passar áudio direto para o Google Meet. Então, eu vou mostrar a partitura e vou tentando explicar para vocês em que pontos estão as coisas que eu uso e vou tentando não usar tanta terminologia musical para a coisa ficar mais clara, tá? Eu vou começar com a intertextualidade que tem no mapeamento dela. A intertextualidade está no ápice exatamente aqui. Nesse intertexto com Paul, né? Então, eu, na peça, eu não usei ela linearmente, eu coloquei ela em lugares diferentes de onde ela está no poema. Os outros aspectos eu uso linearmente. Mas, então, eu vou utilizar trechos de canção no meio delas, como se fossem aceleradores, né? São cifras tensivas, tônicas, que aceleram o aspecto sensível. Então, aqui embaixo, numa das partes, eu vou ter a primeira intertextualidade, que é quando eu coloco um trecho de uma música do Arrigo Barnabé, se chama de Versões Eletrônicas. E logo em seguida vai entrar um trecho do João Gilberto tocando e cantando Corcovado, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Isso gravado, né? Não é a gente que toca na hora do
do show. E aí, outros trechos de intertextualidade é esse Desculpa daqui. te interromper, Oi. Gustavo, mas acho que a gente não está conseguindo ver o que você está projetando aí, apresentar slides. A gente não está conseguindo ver, não sou só eu, tem o pessoal no chat dizendo que também não está vendo. Eu vou parar a apresentação e começar de novo. Agora estão vendo? Não. Vai rodar e aí roda, mas não entra. Não sei qual que é o problema. Tá. Eu consigo ver, eu consigo, aparece. Parece que está aparecendo para aparecendo alguns e para outros não. Por exemplo, agora eu estou vendo. Tá, ok. Então, bom, eu vou continuar. Então, ó, esse trecho que está aqui é um trecho de uma canção do Chico Buarque. Aqui ela está sem letra, nas outras duas ela tinha letra, então fica mais fácil de reconhecer, mas aqui ela está só instrumental, que é aquela canção Meu Amor. É o meu amor tem um jeito. E assim vai. Esse trecho do Chico se repete aqui de novo. Certo? E aí vai ter uma última intertextualidade, já quase no fim da peça, que é aqui, que a Luísa, a cantora, volta a cantar Corcovado, daí agora é a Luísa que canta mesmo, não é uma gravação, e ela canta esse trecho quase. Esses são os aspectos de intertextualidade que eu tirei do mapeamento da Renata e apliquei em lugares distintos, né? Eu não segui a linearidade. Agora, o jogo de vozes, por exemplo, que ela falou que tem um tanto de jogo de vozes que criam camadas sobrepostas, né? Eu pensei que seria interessante levar isso para as vozes mesmo, para a voz da Marília, da Luísa e uma minha, para tentar, como é a ideia de sobreposição, eu achei que era legal manter a voz da Marília e adicionar outras vozes, né? Uma voz da Luísa, eu tentei fazer vozes ou mais próximas, timbristicamente, são duas vozes femininas, eu pedi para a Luísa para que ela se aproximasse o máximo possível do timbre da Marília, e uma voz masculina para que ficasse mais afastada, então tivesse diferença entre essa ideia de profundidade, né? Então, nas vozes, eu vou ter, por exemplo, aqui uma relação mais afastada das vozes, que é esse trecho aqui em cima é a Marília que está falando, certo? E aqui embaixo sou eu que estou falando. Ela fala de um modo mais acelerado e eu falo de um modo mais rápido, exatamente para ter uma quebra, né? Eu estou usando esses aspectos de jogo de vozes para criar essas cifras tensivas um pouco mais aceleradas. Aí na segunda, aqui, nesse trecho aqui, nesse verdinho, segundo de voz, que tem a Luísa e a Marília. Então aqui já é mais próxima. Logo em seguida eu vou ter outro jogo de voz que vai em cima, só que dessa vez mais afastado que é comigo. E esse afastado, ele vai passar da minha voz para a voz dos outros músicos, como se fosse um eco, e também faz referência a essa lembrança que o poema chama e tudo mais. Aí depois vai ter outra sobreposição de voz entre a Maria e a Luísa, e são naquelas partes em que a tipografia é diferente, né? Se é itálico, ou quando aparece um interlocutor, aí sou eu, então para a gente mostrar a diferença de camadas de vozes na coisa. Aqui também eu vou ter outra, que tem a Luísa falando aqui embaixo, e a Marília falando em cima, e aqui eu tenho uma sobreposição das três vozes, então seria a sobreposição tônica,
nesse caso, porque vai ter tanto a proximidade entre a Luísa e a Marília, quanto o afastamento da voz masculina, que sou eu aqui. Aí, no fim, vai ter, um pouquinho antes do ápice, também tem mais uma sobreposição de vozes entre a Marília e a Luísa, e, no fim, mais uma sobreposição de vozes entre a Luísa e a Marília. É isso. No fim, tem um jogo de vozes também, e daí eu pensei que, como ele faz essa troca para essa dimensão mais metalinguística, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, eu pensei que podia ser uma troca também de ter muitas camadas de vozes figurativizadas pelas pessoas que estão cantando. Então, são todas as pessoas, todos os músicos que estão no espetáculo. Daí a gente canta em coro, fala em coro, recita em coro o poema na hora do espetáculo. Agora, na dimensão metalinguística, que a Renata mapeou, bom, tem esses lugares específicos, e aqui eu sigo a linearidade do poema. Então, nessa primeira dimensão metalinguística, na partitura, ela começa no início, falando e digitando isso num computador, e esse que está sendo digitado está sendo projetado numa tela, está atrás dos músicos, né? Uma tela grande e tudo mais. Então, eu queria que esse tipo de dimensão fosse enfatizada por esse outro recurso visual, né? E ela sempre, em geral, falando, quando está nessa dimensão linguística e música. Então, ela é como se fosse um desengate da música aqui. Quando entra a música, daí já passa a engatar nessa outra dimensão. Aí eu faço outros desengates metalinguísticos para essa dimensão, do que seria essa dimensão metalinguística. Nessa sessão aqui, que é quando também está em silêncio, depois de um crescendo vai ter um silêncio, que é onde desengata da música, e ela fala sozinha esse trecho, e depois vai vir o arrigo. Aí aqui eu tenho aqui. Aí depois eu vou ter o último engate, desengate para essa dimensão metalinguística, que é quando a gente entra na seção do dicionário em si. Então, são essas aqui, eu sigo exatamente o que está na linearidade, ou seja, todas as dimensões linguísticas, as metalinguísticas, de todo o trecho. E aí, para formar o arco tensivo, por fim, para a gente também não se estender, eu usei esses elementos, esses aspectos, para construir essas viradas. A cada aspecto que eu utilizava, era para provocar para fazer essas inflexões que estão anotadas aqui. A Renata mostrou um pouco rapidamente as inflexões, mas tem uma inflexão nessa virada metalinguística aqui. Depois vai ter uma segunda inflexão, quando há essa sobreposição das vozes. A maior inflexão, que é o ápice, que tem mais de uma estratégia ao mesmo tempo. Aí uma terceira inflexão, que é uma nova virada temática. E a quarta inflexão, que é quando vai para o dicionário. Então, como ele era a peça das 7 peças, a música das 7 músicas mais fortes entre elas, eu não podia fazer o crescendo para esse pico maior, partindo de uma coisa muito tênue ou muito átona, porque ela já tinha que pressupor que as outras peças também teriam pontos altos, né? E não era eu que estava compondo. Então, eu precisava começar, estipular já, partir para um nível de tensão alto. Então, ele começa num ponto forte. Então, eu precisei iniciar esse arco, o arco aqui,
com uma primeira inflexão já. Eu dou uma porrada, já coloco a medida de tensão que você vai jogar com ela, com quem você vai lidar, e depois eu trabalho com ela. A partir daquela primeira força que você estabeleceu, aí você vai jogando com essa tensão. Então, eu crio uma primeira inflexão a partir desse descolamento, né? Ela está falando sozinha e editando nessa primeira dimensão metalinguística, e aí, a partir do momento em que entra a música, tem uma virada completa, porque vai dar todo esse material sonoro que está aqui. Até pelo desenho é fácil de ver, é bastante som, que tem um pico inicial aqui, e depois ele cresce e vem um novo pico aqui, certo? Para depois se desmanchar. É fácil de ver pela própria visualidade. Você vai vendo que as pautas que estão aqui vão se desmanchando e tudo mais, então vai diminuindo essa força do primeiro pico estabelecido. Depois, eu vou fazer... E depois eu vou fazer o outro pico a partir de um crescendo que não se resolve, é um crescendo que chegaria em algum lugar, mas quando vai chegar é um silêncio, então essa é uma quebra. Também é aquela dimensão metalinguística. E aí eu vou ter um outro pico menor, esse é um dos menores picos, que é quando há a sobreposição das vozes, para depois, e também um piano súbito, ou seja, uma intensidade sonora súbita piano, para depois ir crescendo e, enfim, chegar, porque eu vou fazendo esses vários crescendos, só que ele nunca chega em um ápice. E aí, quando eu, enfim, chego nesse ápice, é o ponto mais forte do poema, do mapeamento que a Renata fez. E depois eu apresento mais 2 picos, um pouco menor, esse é o menor de todos, que é quando o aspecto sonoro congela, de fato, mas como é uma mudança do que vinha, ele também é uma aceleração. E, por fim, um outro desengate linguístico que também vai mudar, porque todo o som, depois desse crescendo, vai parar e vai começar a leitura do dicionário. Eu acho que é isso, para a gente não comer muito tempo. Eu espero que tenha ficado claro. Se sobrar alguma dúvida, a gente pode tomar. O que eu tinha pensado, como eu não consegui mostrar o áudio, era de enviar o link para vocês. Daí a gente pode conversar aqui, ver se isso é possível dentro do tempo que a gente tem, para vocês ouvirem agora a peça a partir do que a gente viu aqui. O que vocês acham? Moderadoras, me digam. Então, eu postei aqui, obrigada, Gustavo, eu postei aqui os links da entrevista, né, com a Marília, acho que até a Marília nos acompanha, e tem também o filme, né, de instrumental poesia. Eu acho que, assim, quanto tempo você... eu posso... São 6 minutos de peça. Melhor as perguntas, eu acho que o tempo ficou bastante corrido, né? Pois é, temos um tempo reduzido, né, porque ainda acho que tem perguntas. Se você, a minha ideia aqui agora, se você quiser mostrar não sei, 2 minutinhos ou 3 da peça, se você coloca aí, a gente não ouve aqui, e aí a gente já vai para as perguntas na sequência. Não ouve. Não dá para ouvir? Tá. Não, acho que vamos para as perguntas mesmo, porque se eu coloco aqui, infelizmente vocês não ouvem aí. Então, vamos para as perguntas, que eu acho que é melhor. Depois a gente deixa o link para quem quiser escutar e tal. A gente pode até eu posso mandar a partitura com essas anotações e tudo mais. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigada. A gente vai ficar no mesmo computador. Obrigadíssima pela bastante instigante comunicação aí de ambos, e eu estou vendo aqui que já tem algumas questões. Suede Lima perguntou lá atrás para a professora Renata se a análise das cifras tensivas poderia se dar nos níveis fundamental e narrativo também, ou se elas aparecem por excelência
no nível discursivo. A professora Renata quer comentar a pergunta, quer responder? O nível discursivo é o nível em que a enunciação se mostra da maneira mais robusta, né? Então, o nível discursivo geralmente é aquele onde a gente vê mais elementos. Mas, como eu disse, por exemplo, um dos eixos que eu mostrei era a organização narrativa. Então, quando eu falo hierarquia de programas narrativos, nós estamos, sim, falando do nível narrativo, né? E do modo como esses programas vão ser tecidos entre eles, né? De uma maneira mais emaranhada, de uma maneira sequencial, por exemplo, criaria uma atonia, né? E etc. E se você pensar no nível fundamental, quando eu falo no terceiro eixo, que é o eixo da axiologização, né? Esse eixo ele contempla tanto os elementos do nível discursivo, né? Temas e figuras, quanto os elementos do nível fundamental, que é o nível onde se dá, né, o direcionamento axiológico do texto como um todo. Então, de fato, esses três eixos, eles contemplam todos os elementos do percurso gerativo em sentido, né? E a partir do mapeamento, então, a gente transcende o percurso e vai buscar as cifras tensivas dessas categorias, né? Desses modos de utilizar as categorias. Acho que é isso. Muito obrigada. Eu tenho, assim, se o pessoal pode ir mandando perguntas aqui no chat. Eu tenho uma questão, está todo mundo elogiando bastante o trabalho de vocês, parabéns, muito bom, mas eu queria perguntar para o Gustavo, pedir, na verdade, é um pedido de, assim, que o Gustavo comentasse mais a questão do projeto do SESC, né, São Paulo, do Capim Novo, e aí como é que se insere essa tradução, visto que a fala da professora Renata teve muito a ver com a diferença ou a dicotomia, entre aspas, entre projeto enunciativo e arco tensivo, né, e aí eu fiquei me perguntando até que ponto isso é possível, né, até que ponto é possível distinguir essas duas caracterizações, quando a gente fala em análise do discurso, né, e eu fico muito feliz de ouvir sobre poesia a partir do ponto de vista discursivo, né, e da análise do discurso, então eu quero não só parabenizá-lo aqui como todos os outros no chat, mas também fazer essa colocação, pedir para o Gustavo, então, esclarecer como é que se deu isso, porque o locus de enunciação tem também aí um referencial institucional, né, o quanto de liberdade é possível dentro do processo de criação, como é que se faz essa diferença entre tradução, criação, adaptação dentro dessa proposta da professora Renata, teórica, né? Então fica aí a minha pergunta, o meu pedido de comentário. Tá. Do SESC, o SESC está fazendo esse projeto que chama Instrumental Poesia, e é incrível, porque eles fazem com autores de estilos muito diversos. Depois do coletivo Capim Novo, acho que foi um rapper e um repentista, se eu não me engano. Então, é um trabalho muito interessante, né? A gente fez música contemporânea e a poesia da Marília, são coisas realmente muito interessantes. Agora, do ponto de vista você falou da tradução e da criação, primeiro que eu acho que o projeto enunciativo, ele é a porta de entrada para o arco tensivo, não é uma coisa que se distingue da outra nesse sentido. Então, na verdade, o que ela elencou no mapeamento são estratégias possíveis para chegar nesse arco tensivo. Esse arco tensivo, o músico, o compositor, lida com esse perfil sensível há muito tempo. Eles fazem homologação com aquela proporção áurea, que é exatamente um pouquinho depois da metade e tal. Só que, assim, tão direto, indo metodologicamente procurar quais são os elementos e tal, isso não é muito claro. Eu acho isso interessante ter como mecanismo. Agora, a tradução era o que eu tinha falado no início. Ela passa por uma intuição do conteúdo, né? Boa parte dos compositores passa por uma certa intuição do conteúdo, e esse detalhamento um pouco maior podia dar
ferramentas para que a gente compusesse. Mas, de fato, é uma ferramenta a mais, como a gente quis enfatizar. A gente não segue exatamente tudo, né? É uma ferramenta a mais, porque, inclusive, na hora de compor, colocar nota depois de nota, tem um processo que é meio confuso. Em que sentido? Você coloca uma nota, analisa a nota da outra, então você vai traduzindo a nota anterior para a próxima. É um misto da coisa. Eu não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Obrigada. Eu tenho aqui, o Alan está lembrando, a professora Carolina tem pergunta, professor Eduardo Queiroz, nessa ordem, por favor. Bom, vou fazer a minha pergunta, então, né, com o vídeo e o microfone. Eu queria saber sobre o espetáculo em si, se ele tinha também, que eu vi uma apresentação de vocês aqui na UF no ano passado, e tinha movimentação dos músicos, então queria saber como é que foi essa parte cênica, né, do espetáculo, e como isso se relaciona, né, com o processo de composição, né, com o processo da tradução intersemiótica. Era isso. Isso quem cuidou foi a Camille Noron, é a nossa iluminadora. Ela também fez um mapa de palco. Como ela teve o acesso ao mapeamento, e a gente conversou muito sobre isso, ela pensou principalmente na sobreposição de vozes, como um elemento possível para criar o palco, porque o palco ele é todo cheio de degraus e profundidades que fazem com que os músicos se sobreponham em lugares diferentes, né? Uhum. E daí a iluminação, ela tentou seguir aquele arco geral que a Renata tinha passado, de cores que fossem mais intensas, ou elementos de iluminação que produzissem mais aceleração e tudo mais. Uhum. Deixa eu só fazer uma colocação que eu acho que é importante para não dar ruído na proposta. Essa proposta do mapeamento, ela é só uma proposta para dar uma outra via de acesso ao compositor. Não é, de maneira alguma, uma ideia de pensar num decalque. O compositor tem que fazer um decalque. O Gustavo, exatamente por conta da ideia de pensar nesse diálogo entre a proposta do mapeamento do arco e a composição dele, ele fez algo um pouco mais próximo, né? Um pouco mais marcado dentro daquilo que estava previsto no mapeamento. Mas, de maneira alguma, pelo amor de Deus, né, para não dar ruído, a gente propõe algo que o compositor ou o criador tenha que seguir, né? A única coisa é que, com o mapeamento, o criador, né, o compositor, o tradutor, etc., pode ter um acesso diferente que vai alimentar a interpretação dele, que daí é dele. Vocês vejam que eu não entrego em nenhum momento uma interpretação dos poemas, né? Eu só faço um mapeamento das estratégias, e só, tá certo? Então, a interpretação fica a cargo do compositor, aquilo que ele vai usar ou não fica a cargo do compositor. Ele pode não usar nada, mas, de repente, aquele modo de acesso aos poemas, de alguma maneira, contribui, mesmo que não seja específica, né? Então, é uma coisa muito aberta, tá, gente? Não é nada... Como eu disse, a proposta, ela nasce para análise, né? Isso daqui foi só um experimento que já foi refeito, né, no espetáculo desse Mental Averno, mas sempre dessa maneira muito aberta, muito fluida mesmo, né? Só para não ter ruído, eu quis fazer essa ressalva. Eu acho muito interessante, muito ver esse espetáculo. Espero que vocês possam falar se vocês estão ouvindo. Não. Não, eu só queria dar os parabéns, porque o espetáculo parece muito interessante. Obrigada. Não estamos te ouvindo. Então, deixa. Está falhando, Carolina.
Então, na sequência, vamos dar sequência às perguntas. Eu sei que estamos, assim, passando um bocadinho, mas acho que vale a pena, né, porque é um encontro único, então, uma oportunidade de diálogo, e, então, uma questão aqui de Eduardo Praxedes Queiroz. Renata, fiquei pensando quando você falava em como era analisado o ato pensivo. Discurso direto não pode ser mais tônico que o indireto, no sentido de que parece ser menos objetivo. Em um romance narrado em terceira pessoa, não há um aumento de tonicidade quando acontece uma debriagem interna e o narrador delega a voz às personagens? Não é mais tônico delegar a voz a uma personagem para que ela grite, por exemplo, do que simplesmente narrar que... E aí, na sequência, a professora Diana quer fazer uma pergunta com vídeo. Bom, na verdade, veja, eu não falei do indireto, né? E também não entrei nesse mérito da primeira ou terceira pessoa, certo? Eu estava falando do indireto livre. No discurso indireto livre é que a gente tem, em determinados momentos, você não sabe, né, se é a voz do narrador ou a voz do personagem, às vezes elas ficam entremeadas, você fica na dúvida, mas esse ponto de vista do narrador ou é do personagem que está vivendo, tá certo? Então, eu só quis, eu falei muito rapidamente, mas eu só quis dizer isso, nesses momentos de indeterminação do discurso indireto livre, é que você tem a construção de uma tonicidade. Agora, é claro, nisso que você fala, né, você tem um narrador em terceira pessoa que delega a voz para o interlocutor ou personagem, né, isso, sem dúvida, cria uma aproximação, né, um efeito de aproximação, um efeito traz a primeiro plano a vivência, né, dos fatos, e, sem dúvida, é um elemento de tonificação branda, mas não deixa de ser, né? Então, assim a gente vai mapeando. É claro que falando assim de maneira aberta, sem pensar num texto específico, essas generalizações às vezes acabam simplificando demais as coisas, né? Quando a gente vai rente ao texto, aí fica mais preciso, né? Essas considerações das cifras tensivas ficam mais precisas. Obrigada, Renata. Eu queria saber, a professora Diana tinha pedido para fazer uma pergunta aqui por vídeo. Pronto. Posso perguntar? Oi, Renata, estamos escutando? Parabéns, Renata, parabéns, sim, Gustavo, gostei muito. Queria te perguntar, Renata, com essa sua história da cifra tensiva, quase todos os casos que você foi apontando aqui eram de confusão temática, mistura de linhas narrativas, ambiguidades, coisas desse tipo. Esse tipo de problema textuais e discursivos são os que eu aponto nas fake news como sendo o lugar que me permite desmascarar as fake news, perceber que elas são fake news. Ouvindo o que você estava falando, eu acho que eu vou poder acrescentar mais alguma coisa, e quero saber como é que você pensa nisso. Ou seja, ao mesmo tempo que isso me permite desmascarar a fake news, e essa tonicidade toda é uma boa estratégia para fake news que espera uma resposta tônica. De adesão tônica, uma resposta tônica, de ação tônica e tudo isso. Ou seja, quer dizer, aquilo que é um lugar de desmascaramento é, ao mesmo tempo, uma estratégia de existência e de manutenção dessas fake news. O que significa que essas cifras que você está apontando também servem para estabelecer as relações interativas. Isso. Certo? Exatamente. Diana, se você acha que isso é possível. Bom, antes de mais nada, Diana, muito obrigada.
Tá certo. Muito obrigada por estar aqui, e é uma honra receber a sua pergunta, inclusive, né? Muito obrigada mesmo, mas, Diana, é perfeito isso que você falou, inclusive porque esses embaralhamentos, sobreposições e etc., que você está mapeando nas fake news, eles estão completamente em linha com aquilo que é o ethos discursivo, no caso, né, do enunciador das fake news. Porque esse ethos, né, ele quer exatamente criar uma exacerbação sensível, né? Ele quer que as pessoas reajam e não necessariamente façam considerações pormenorizadas daquilo que está sendo mostrado, e sim que haja uma reação de um engajamento sensível antes de mais nada, né? Por isso que elas viralizam e circulam e tudo mais. Então, está completamente em linha e, exatamente, faz todo sentido isso que você menciona, né? Que são essas estratégias de criar tonicidade mesmo, né? Então, você já, bom, a analista maravilhosa que você já foi nos lugares em que o coração mesmo da ideia das fake news, que é criar a exacerbação sensível, como que ele se constrói, né? Onde que ele se constrói, né? Nessas sobreposições de vozes, e embaralhamentos narrativos, etc. Né? Então, muito obrigada, Diana. Obrigada a você, Renata. Agora eu vou poder semiotizar e teorizar um pouquinho mais sobre isso, certo? Obrigada. Muito obrigada. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada, Gustavo, Renata. Eu gostaria de pedir que o Gustavo falasse um pouco mais das próximas. O Pedro já pôs o link aqui do espetáculo no chat, né? Falasse quando que vai ser, já sabe, Gustavo, dizer quando vai ter espetáculo de novo? Não. Com a pandemia. Com a pandemia, acho que agora parou tudo. Não vai ter mais. Nós íamos apresentar no interior. São Paulo tinha mandado para alguns lugares, Sesc Santos, mas por enquanto foi tudo cancelado. A gente tinha um sonho também de, né, uma possibilidade de levar para o Rio. Isso. Mas, enfim, agora tem que esperar a quarentena passar. Tá bom, então, muitíssimo obrigada. Eu sei que eu tenho outras perguntas, mas a vantagem é que a gente pode continuar dialogando fora desse espaço, né, e com esperança no futuro, pessoalmente. Né? Então, muito obrigada mais uma vez. Se vocês... Eu posso, Gisele, agradecer muitíssimo a presença da Marília Garcia, né, que esteve aqui conosco. Eu nessa coisa de apresentar, não consigo ver exatamente todo mundo que está aí. Quero agradecer todo mundo muitíssimo, e em especial a Marília, né, porque a obra da Marília é que foi o ponto de início de toda essa discussão, né? Então, obrigada, Marília, por estar aqui conosco. Então, antes da gente encerrar, né, mais uma vez agradecer a Renata e ao Gustavo, foi ótimo. Parabéns pelo trabalho, admiro muito, estou muito curiosa para assistir, ainda bem que a gente tem aqui no YouTube para ver. E queria também já fazer o convite para terça-feira que vem, que vai ser o nosso último encontro do ateliê desse primeiro semestre de 2020, que vai ser na terça, às 15h, e vai ser sobre a Casa de Tradutores na Suíça, né, a Casa de Loren, né, e vai ser organizado pelo nosso colega aqui da UF também, do NTC, que é o Vitor Amaral. Então, né, acompanha aí nas nossas redes que a gente vai divulgar o link desse encontro também. É isso, gente, e obrigada. A Renata quer falar também, né, Renata? Deixa eu fazer uma colocação que quem tiver interesse em ler um texto sobre isso tudo que foi falado, esse texto vai sair num número organizado pela Carolina Paganini e pela Vanessa Reis, na revista Cadernos de Tradução da Federal de Santa Catarina, né, Carolina? Sim. E tem previsão de saída em setembro, né? Então, o texto que embasa toda essa fala
vai estar disponível nessa edição organizada por elas. Bem lembrado. Quem tiver interesse. Então, curtam, né, a nossa página no Facebook, no Instagram, que com certeza a gente vai divulgar esse número por lá quando sair, né? E aí o Vitor está aqui, né? Vitor, você quer falar um pouquinho como vai ser o próximo encontro? Acabei de ver, né? Oi, Carol. Oi, Vitor. Tudo bom, Renata? Tudo bem, gente? Sim, posso falar um pouquinho. O nosso encontro vai contar com uma representante da Casa de Loren, que é uma casa de tradutores da Suíça, que faz parte de uma rede de casas de tradutores que existe na Europa, e vai contar também com a participação de alguns tradutores e tradutoras que já passaram algum tempo nessa casa, comigo, inclusive, no tempo que eu passei lá, em fevereiro e março desse ano, e nós vamos falar um pouco sobre o que é uma casa de tradutores, como funciona, e também alguns caminhos para se chegar a passar um tempo numa casa como essas, e cada um também vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho de tradução, mais especificamente na Casa de Loren, na Suíça, mas é alguma coisa que serve também para toda a rede europeia de casas de tradução. Casas de tradução ou de tradutores, os nomes variam um pouco. Tá bom, então, obrigada, Vitor. Então, fica o convite, né, terça-feira que vem, às 3, a gente se encontrar novamente. É isso, espero que todos estejam bem e até breve.